Efésios capítulo 4, versículo 1. Semana passada falamos sobre Efésios capítulo 3 e uma breve recapitulação. Foram 4 conselhos que nós ouvimos de Paulo para nós suportarmos as aflições e entendermos o nosso ministério. Olhar sempre para Jesus, exercitar a fé e o amor, cultivar a comunhão e a vida devocional e fazer tudo para a glória do Senhor. Hoje eu quero continuar esta visão de Paulo a partir do capítulo 4, quando ele diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados. Estou lendo apenas o versículo 1, mas eu quero que você continue com a Bíblia aberta. Vamos passear um pouco pela carta aos Efésios. Nas segundas-feiras temos tido aqui a nossa segunda da palavra e estamos quase acabando, né? Fazer a propaganda já aqui, né? E um dos desafios que nós tínhamos, eu acho que está sendo bom, né? Os que estão participando, é a gente ler com satisfação o livro de Levítico. É gostoso, não é? É gostoso ler o livro de Levítico. E graças a Deus temos visto que quando entendemos esse livro dentro do seu propósito, ele se torna muito vivo para a nossa vida, muito prático para o nosso coração. E eu queria tentar um desafio semelhante no livro de Efésios agora. Porque quando Paulo trabalha a carta aos Efésios, ele trabalha talvez a sua concepção do que ele entende ser e como deve viver a igreja do Senhor Jesus. Então é a carta mais eclesiológica. O que significa esse negócio? É a carta em que Paulo aborda a sua visão da igreja, como que ele quer que a igreja seja. E esse versículo que nós lemos, ele marca o ponto divisor entre aquilo que ele entende ser o fundamento e aquilo que nós poderíamos dizer ser o acabamento da igreja, pensando num prédio, né? O fundamento é aquela parte sustentável que mantém, que segura a igreja, e o acabamento é o que a gente vê, é o que torna um prédio bonito. Talvez, posso falar aqui uma besteira, né? Mas lembram que eu sou teólogo, não engenheiro, né? Mas talvez a parte mais bonita que o engenheiro vê é a estrutura, aquilo que a gente olha e fala, não nos interessa tanto, né? Mas é o que vale realmente na obra. O acabamento vem depois, que faz todo mundo olhar e dizer, que bonito, é isso que eu quero. Paulo trabalha esses 2 elementos. A partir do versículo 1 do capítulo 4, ele começa a mostrar à igreja que o mundo deve ver a partir de nós. Sim, vamos entender um pouquinho então do fundamento. No capítulo 1, Paulo exalta a graça redentora de Cristo e ora para que a igreja compreenda 3 aspectos que a igreja tem que compreender com base na graça de Cristo. Primeiro, a sua vocação. Qual é a razão pela qual a igreja foi chamada a esse mundo? Por que Deus colocou a gente aqui? Por que Deus nos colocou antes lá na Union Church? Por que Deus está nos levando para a Avenida das Américas finalmente? Por que passou esse tempo todo para a gente ser preparado? Qual é a nossa vocação, a razão da nossa existência? Mas ele vai dizer que essa igreja também precisa saber qual é a sua herança. O que nós estamos buscando? Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso objetivo? Será que nós temos objetivos aqui ou na eternidade? Agora, entendendo a vocação, entendendo e visualizando a herança, Paulo vai dizer que nós precisamos reconhecer e colocar em prática a nossa missão. Porque uma vez que fomos chamados e uma vez que temos um propósito, temos uma missão e somos chamados para cumpri-la aqui neste mundo, e Paulo expressa isso no capítulo 1. No capítulo 2, ele vai trabalhar em cima ainda deste ponto da graça do Senhor, esse fundamento da igreja, mostrando a diferença do estado na qual eles viviam antes de serem alcançados pela graça de Cristo, e lhes lembra
que estão sendo edificados para a habitação de Deus, para a habitação do Espírito. Ou seja, ele agora foca a missão da igreja abordando o que éramos antes de Cristo nos salvar. Ele nos deu vida. Na verdade, o texto diz: estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nesta condição nos salvou, Ele nos trouxe a vida, Ele pela sua graça nos concedeu de estrangeiros, de ímpios, de perdidos, de gentios, a condição de concidadãos e herdeiros das promessas do Senhor. Então ele fala: nunca esqueçam quem éramos, mortos, perdidos, isolados, afastados da comunidade, sem nenhum vínculo com a aliança, com o pacto do Senhor. E lembra quem somos? Chamados para sermos filhos amados, chamados para sermos concidadãos do reino celestial. No capítulo 3, então, ele vai abordar dentro desta missão alguns aspectos, e ele toma a si mesmo como exemplo. Ele fala da sua condição de prisioneiro por causa da mensagem da graça que está sendo pregada aos gentios, e ora para que a igreja entenda suas provações como motivação para superar, como povo de Deus, as provações que virão sobre a mesma. Mas isso aí basta olhar o sermão de domingo passado, que foi em cima desse tema. Mas podemos dizer que Paulo está dizendo para a igreja: assim como eu tenho sofrido pela fidelidade à mensagem que é proclamada, crendo firmemente que Deus age e transforma a vida para todos que estão lá fora, como aconteceu conosco, a igreja tem que estar preparada, porque lutas virão, sofrimentos virão, adversidades virão, mas as adversidades não são para nosso desânimo, são para nosso crescimento, para nossa maturidade. Então, no meio das lutas, nos tornamos habitação de Cristo, nos tornamos edifício do Senhor, nos tornamos vencedores, mais que vencedores. Tendo esses fundamentos em mente, Paulo fala assim: então vamos para os acabamentos, vamos mostrar como a igreja deve ser, como que a igreja vai expressar essa graça através da mensagem, através daquilo que ela proclama. Então, a partir desse versículo, Paulo roga à igreja que ela cumpra o seu papel e ande conforme a razão para a qual ela foi chamada. Acompanhe comigo dos versículos 2 até o 4, podemos ir até o 6 no capítulo 4. Paulo, nesse texto, vai mostrar que a igreja precisa evidenciar o fruto do Espírito. Há um bocado de tempo, um escritor chamado John Haggai, ele é fundador de um curso de liderança do Instituto Haggai, muito famoso. Ele escreveu um livro chamado Seja um Líder de Verdade, e nesse livro, Seja um Líder de Verdade, ele fez uma teoria. Para mim particularmente foi a primeira vez que eu entendi essa teoria sobre o significado do fruto do Espírito. Ele afirmava que depois da palavra amor, lá em Gálatas, não deveria ter vírgula, deveria ter 2 pontos. Ele diz assim: o fruto do Espírito é amor. 2 pontos. Quais são as características do amor? Alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São marcas do amor. Se olharmos lá em 1 Coríntios 13, vamos entender que Paulo realmente expressa isso de uma forma muito forte. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se ufana, não se ensoberbece, o amor não se ressente do mal. E novamente aqui Paulo aborda os mesmos elementos do fruto do Espírito, trazendo para a igreja. Ele fala que a igreja tem que andar de modo digno da sua vocação, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Esse texto ele fala de suportar no sentido de dar suporte, tomar a atitude. Quando o outro irmão está se sentindo abalado, nós vamos do lado e carregamos, ajudamos. Mas é bom, a língua portuguesa tem algumas outras vantagens, né? Lá no grego você diz, é para isso, mas aqui a gente pode usar o suportar no sentido de tolerar também. Aguenta o irmão, aquele chato, mas já falamos sobre isso.
a gente tem que vivenciar esse fruto do Espírito no dia a dia, buscando de forma tolerante, de forma perseverante, a unidade da igreja, a paz. É interessante que talvez essa visão de o fruto do Espírito é amor seja mais conhecida para quem lê o livro O Monge e o Executivo, do James Hunter. Ele defende essa mesma visão, né? Mais recente, mas é uma visão antiga. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a igreja de Cristo reflete entre si e no mundo aquele fruto que o Espírito Santo planta no seu coração. E esse fruto é quem edifica esta igreja. Ela é vista por demonstrar o amor do Senhor. Do versículo 7 ao versículo 16, Paulo agora sai do fruto do Espírito e mostra que a igreja do Senhor Jesus, ela deve manifestar os dons concedidos pelo Senhor. Esses dons precisam ser manifestos para que haja crescimento e unidade na igreja. Observe a partir do versículo 12, quando fala dos dons que foram concedidos no capítulo 4. Ele diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus nos deu dons. Os dons são para serem usados, são para serem trabalhados por nós. Nenhum de nós aqui não deixou de receber algum dom. Às vezes a gente está deixando de praticar aquilo que o Senhor quer. Irmãos, se Deus tem uma igreja nesse local, Ele tem um propósito nesse local, Ele nos capacitou para atender esse propósito. Um pastor, um amigo, uma vez disse que toda vez que alguém chegava para ele com uma ideia brilhante, pastor, nós podíamos criar o ministério da doceria, time de doce, ia ser legal, né, JR? O time da doceria da igreja. Ele falava assim: que bênção, está nas suas mãos, responsabilidade sua, faça. E descobriu duas coisas. Primeiro, pararam de surgir ideias na igreja. Segundo, as pessoas que davam a ideia ficavam chateadas, porque ninguém queria fazer. Agora, olha que coisa interessante, muitas vezes essa ideia, esse pensamento, esse propósito, aquilo que Deus está incomodando a sua vida, que está faltando, é porque Ele está te dando o dom, a capacidade para trabalhar, e basta trabalhar em coordenação com a equipe, aquilo que o Senhor está colocando no nosso coração como igreja. Nós trabalhamos não é pela nossa estratégia, é pelos dons, pelas dádivas, pelas concessões que o próprio Espírito traz para a sua igreja, e Ele nos fortalece para que sejamos, na nossa região e no mundo, aquilo que Ele quer que nós sejamos, não que nós queremos ser. A igreja manifesta os dons. Do versículo 17 do capítulo 4 até o versículo 14 do capítulo 5, Paulo vai mostrar que as ações e os objetivos da igreja devem testemunhar Cristo ao mundo, e a igreja deve ser diferente dos gentios. Ora, nós já vimos que Paulo aborda para aquela igreja que eles sabem como que os gentios andam, como que os gentios pensam, já conhecem aquela estrutura. Agora ele olha assim: temos um outro líder, temos um outro foco, temos uma outra visão. John Stott chamava a nossa cultura, quando vai falar sobre as bem-aventuranças, de contracultura cristã, e ele aborda alguns pilares do reino do Senhor que são ilógicas perante o mundo. Por exemplo, Jesus diz: bem-aventurados os que choram. Quem chora não é bem-vindo no mundo. Os gentios não gostam dos que choram, entendem isso como fraqueza, nós entendemos que é força. Bem-aventurados os mansos, os gentios preferem os valentões. Ele vai colocando o que é a lógica do mundo de ponta cabeça e nos desafia a vivermos na
plena dependência do Senhor. Temos que ser diferentes na conduta, temos que ser diferentes nos nossos alvos, nos nossos objetivos, nos nossos pensamentos. Em suma, Paulo olha para a igreja e diz assim: sendo fundamentados na graça, compreendendo a nossa missão, a nossa vocação, a nossa herança, e sabendo o que fomos e o que somos, estamos sendo chamados para mostrar ao mundo, através do fruto que o Espírito testifica em nós, dos dons que Ele nos concede e de um testemunho que nos identifica a pessoa de Cristo, o que é a igreja do Senhor Jesus. Testemunho, fruto do Espírito e os dons. A partir do versículo 5 do capítulo 5, Paulo olha para esses conceitos e passa a aplicar para cada cristão. E ele elenca aqui 7 finalidades, 7 situações que precisam ser prioridades na nossa vida. Pela ordem, a partir do versículo 15, precisamos ser prudentes. Ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Prudência não significa aqui que a gente vai ter que ter medo de fazer as coisas. Prudência significa olhar e questionar ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. É isso que é a vontade de Deus, assim que Jesus faria, é dessa forma que Ele espera que eu, como povo do Senhor, proceda na vida. Prudência. Segunda palavra, aproveitar bem o seu tempo. Ele diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, se tem um mal do nosso período, da nossa época, é a utilização do nosso tempo. Para ver quanto tempo a gente joga fora. Ele não está dizendo aqui que a gente tem que usar o tempo só para fazer atividades de adoração, não podemos brincar, não podemos ver redes sociais. Não, não. Ele está dizendo assim: observe, nós usamos o nosso tempo de forma tão errada, que o tempo dedicado para Deus já não tem mais prioridade nenhuma na nossa vida. Ele nos manda olhar o tempo que temos e priorizar aquilo que edifica e glorifica ao Senhor. No versículo 17, 18 e 19, ele fala de 3 elementos relacionados a Deus que precisam ser prioridade na nossa vida: compreender a vontade de Deus, se alegrar no Espírito. Esse versículo 18: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Muita gente fica usando assim: pode beber ou não pode beber? E Paulo não estava nem um pouco se importando em saber se pode ou não pode beber. Ele está falando assim: os gentios, quando querem se alegrar, vão buscar motivos, como por exemplo o vinho. Eles querem se alegrar, encontram circunstâncias que venham satisfazer a sua carne. Ele diz: nós não somos assim, a nossa alegria tem que ser buscada no Espírito. Enchei-vos do Espírito, alegrai-vos na presença do Senhor, alegrai-vos nele, Ele é a nossa alegria. E nós somos chamados a falar com salmos e hinos, entoar cânticos, adorando, exaltando o nome do Senhor. Prioridades da nossa vida. Versículo 20, ele fala que devemos praticar a gratidão, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fecha essa sessão dizendo que devemos nos dispor a servir sempre. Observe, Paulo olha para a igreja que manifesta o fruto do Espírito, que exerce e pratica os dons, que testemunha a vida de Cristo, e diz que cada um de nós, como prioridade em todas as áreas, nas nossas decisões, no tempo, na nossa vida com Deus, na nossa relação com o próximo, nós priorizamos aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que vem da igreja, que é a igreja do Senhor sobre a nossa vida. Está tudo bonito. Agora ele muda da igreja, passou para o indivíduo, do crente, e agora ele entra na família. E quando ele fala da família cristã, ele demonstra que essas famílias precisam ter características distintivas na sociedade. São 3
exemplos que ele trabalha da distinção, relação marido e mulher. Ele fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E ele fala aquela palavrinha que muitas vezes as irmãs não gostam de ouvir: mulheres, sede submissas a vosso marido, né? Como a igreja é ao Senhor. Aí as irmãs falam: esse negócio de submissão não dá certo, porque confunde com a ideia de sujeição. Sujeição veio com a maldição lançada lá no Éden. O próprio Senhor coloca esse sentimento: o marido vai controlar e a esposa, né? O seu desejo será para o teu marido e ele te controlará. Isso vem como maldição. Não, a relação de amor e submissão, ela pesa muito mais sobre o homem. E aí eu me lembro de um pastor num casamento, falando para a esposa, né, a noiva ali, e disse: você tem que ser submissa para o seu marido, se ele te amar como Cristo amou a igreja. E ele deu um exemplo, é simples. Você está andando com o seu marido, os dois passeando nessa cidade maravilhosa, tranquila, calma, aqui no Rio de Janeiro, nunca temos nenhum problema, né? E de repente aparece um sujeito muito estranho aqui, né, armado. Ele olha para você, para os dois, ele aponta uma arma, ele diz que é um assalto e fala que vai matar, aponta na direção da esposa e falando com ela, aponta na sua direção. Se seu marido te ama, ele pula na frente e leva a bala no seu lugar, porque foi assim que Cristo amou a igreja. Aí ele virou para ela e falou assim: se você souber que seu marido faria isso por você, você teria alguma dificuldade de ser submissa? E ela disse: não. E se você souber que ele te puxaria, se a arma fosse na direção dele e colocaria você para morrer no lugar dele? Aí ela falava: eu nem casaria com ele, pastor. Né? É interessante que a relação aqui não pode ser ou isso ou aquilo, é uma relação conjunta. Tem que haver o amor para que haja submissão. Essa relação distingue o casal na sociedade. Depois ele fala da relação entre pais e filhos, e a relação agora é de respeito e honra. Pais, respeitem os vossos filhos. Respeitar a infância, respeitar a adolescência, respeitar as lutas, respeitar as dificuldades, sabendo que eles devem ser tratados de forma digna como filhos. Mas a Bíblia diz que filhos devem honrar os vossos pais. A nossa distinção está na junção dessas duas palavras: filhos respeitados que honram e filhos honrados que são respeitados. Precisamos ter esse caráter distintivo na sociedade. E o terceiro aspecto da família está na relação de trabalho, em que ele fala dos senhores e aqui são os escravos. Eu fico imaginando, a gente trabalha hoje a relação entre patrão e empregado, mas aqui são donos de escravos e escravos cristãos. E ele olha para o dono e diz: tratem com dignidade aqueles que lhe servem, mesmo sendo propriedade sua, devem ser tratados como seres humanos, de forma digna. Agora olha para o escravo e diz para ele, para o funcionário, o trabalhador: seja uma pessoa de serviço, zele, faça o melhor, trabalha não como se você estivesse trabalhando para o seu patrão, para o seu dono, trabalhe como se estivesse trabalhando para Deus. Olha que coisa maravilhosa nas relações profissionais: dignidade e serviço, marcas que devem nos distinguir. Do capítulo 6, 10 até o 20, Paulo encerra essa visão de como ele vê a igreja, trazendo para nós uma advertência, dizendo que todo cristão deve saber quem é o seu verdadeiro adversário e qual é a vestimenta que devemos usar nesta batalha. Devemos nos vestir da armadura de Deus, a armadura do Espírito, que nos prepara para a batalha que é espiritual. Nossa luta não é contra irmãos, não é contra denominações, não é contra política, não é contra economia, não é contra sistemas desse mundo. A nossa luta é contra os principados e potestades. A nossa luta é espiritual, e é lá quem devemos batalhar como igreja do Senhor Jesus. Irmãos, você vai precisar ler o livro todo de Efésios, esse é meu desejo, né? Que você chegue em casa e comece a ler para ver isso. Paulo tratando os seus fundamentos,
Paulo falando a importância da graça, a importância do testemunho, a importância dessa igreja, e fala dos seus acabamentos, mostrando o fruto do Espírito, os dons, o testemunho, imitando Cristo, mostrando isso na nossa vida individualmente como cristão, priorizando sempre aquilo que é a palavra do Senhor, mostra nas famílias, através da relação do casal, através da relação pais e filhos, através da relação profissional, termina nos advertindo, dizendo: nossa batalha é espiritual, vistam a roupa certa. Que lições a gente pode tirar a partir disso tudo para nós hoje? Quero falar rapidamente 6 preciosas lições, para entendermos o que Deus espera de nós como igreja, principalmente diante dos desafios que temos pela frente, principalmente diante das bênçãos que temos pela frente. Se tem desafios, tem bênçãos, e são grandes. Primeiro, precisamos ter convicção, consciência do valor da graça de Cristo em nossa vida e na nossa igreja. Não é só o que Deus fez por nós, é o que Deus tem feito através da nossa igreja. Precisamos ter consciência de que todos nós estávamos perdidos antes de ser alcançados pela graça do Senhor. Precisamos ter a consciência de que Deus tem usado pecadores transformados pela graça do Senhor para consolidar o seu reino e colocado sobre as nossas mãos talento precioso para que trabalhemos confiado no Senhor. Precisamos ter consciência que somos alvos da graça. Não somos nós quem temos coisas preciosas, Deus quem nos deu a preciosidade da vida. Isso tem que estar vivo em nós para entendermos a nossa missão. Segunda lição, precisamos entender que as provações não são para o nosso desânimo, mas para o nosso crescimento. E irmãos, temos desafios, temos lutas, e muitas vezes nós olharemos e falaremos: não vai dar, não vai dar. Sexta-feira tivemos uma vigília abençoadíssima aqui de oração. Como eu tenho sido edificado com os testemunhos que estão sendo trazidos. E muitas vezes os testemunhos a gente fica lá esperando, né? Qual vai ser o ato sobrenatural, aquela transformação, aquele milagre, aquela ação que a gente diz só Deus, e de repente a gente ouve que a ação mais preciosa de Deus foi naquele momento que a gente não acreditava mais. Ele nos fez fortes para suportar de tal forma que nós olhamos para trás e dizemos: não era eu. Tem um texto na palavra de Deus que diz que Deus não nos dá nenhuma provação que não seja humana, ou seja, somos capazes de suportá-la, mas ele fala que quando a provação supera as forças, ele nos dá força extra. E o que me chama a atenção nesse texto, irmãos, é que diante dos desafios, Deus não diminui a carga que vai pesar sobre nós, Ele aumenta a nossa resistência, e é assim que a igreja vai de fé em fé, entendendo que Deus está presente, e não há desafio que nos faça sermos derrotados, se o que está sendo colocado é a vontade de Deus. É para o amadurecimento, é para o crescimento que Ele nos prova. Terceira lição, precisamos que a igreja cumpra sua missão no mundo, evidenciando o fruto do Espírito. O amor tem que estar presente em cada um de nós, e ele tem que ser manifesto na mansidão com que tratamos, na alegria com que vivemos, no ânimo longo, a capacidade de continuarmos animados, mesmo que a caminhada vá além da nossa condição, da nossa capacidade, na nossa fidelidade, no nosso domínio próprio.
Em todos os aspectos, a igreja precisa evidenciar isso, ela precisa evidenciar e praticar os dons que Deus tem nos dado. Não podemos ficar de braços cruzados, se nos tornarmos apenas espectadores. Irmãos, a igreja não é um ambiente onde alguns trabalham e os outros pagam para assistir. Talvez um dos momentos mais angustiantes do meu ministério foi quando uma determinada pessoa veio cobrar de mim algumas atitudes, dizendo a seguinte expressão: eu pago meu dízimo e tenho direito aos serviços pastorais. Graças a Deus, um irmão estava do lado e disse assim: se você paga seu dízimo, para com isso que está sendo maldição para a nossa igreja. Porque se isso que você faz não é gratidão pelo que Deus está fazendo na sua vida, não é por entender a forma maravilhosa que Deus age, não vale a pena trazer nada. Eu tenho aprendido muitas coisas aqui, um ano e pouco. E uma das bênçãos para a minha vida, que eu já vi assim como mudou, sempre que o pastor tem às vezes esse problema, que sempre ele está direcionando o dízimo, né, e as ofertas, e muitas vezes ele está afastado e o gasofilácio está mais distante, e ele acaba falando com a igreja que a igreja tem que ser fiel, e ele mesmo não traz, principalmente no dia a dia. É fiel nos dízimos, é fiel nas ofertas, mas aquela coisa de todo culto, eu não tinha essa prática. E eu tenho reparado que o dia que chega na hora, e eu estou grato a Deus, não importa o valor, eu não consigo mais ficar sentado no banco, irmãos. Eu entendo que e depois do que a gente estudou em Levíticos, né? Em Levítico é muito forte essa expressão: ninguém pode comparecer perante o altar do Senhor com as mãos vazias. É como você ir a um chá de bebê e não levar nada. É como você ir a uma festa de aniversário de uma pessoa que você ama muito e não levar nada. Quem fica constrangido não é a pessoa, é você. Quando não usamos os nossos dons, nós estamos recusando de oferecer a Deus a maior preciosidade que Ele colocou em nossa vida. Quando recusamos o nosso testemunho ao mundo, ou damos um testemunho que não nos faz sermos identificados com Cristo, irmãos, nós estamos matando a igreja. É triste o que estão fazendo com a igreja do Senhor Jesus. Sabia que quando você chega para fazer compra e diz assim, perguntam, qual a sua profissão? Você diz, sou pastor. Primeiro ele tem um sorrisinho. Alguns mais corajosos já fazem a piada. Não, está cheio da grana, hein? Mas quando tenta fazer crédito, não tem crédito. Pastor é visto como mal pagador. Mandaram um vídeo um dia desses de um camarada amaldiçoando, lançando pragas para o funcionário da Light, que foi cortar a energia dele, que ele estava muito tempo sem pagar, e ele falando assim, servo do capeta, eu te amarro em nome de Jesus. E olha o que o homem de Deus está falando para aquele funcionário que está indo lá cortar a luz, porque ele não paga. Ele fala assim, Deus vai colocar um câncer na sua vida. Cristo faria isso? Cristo pagaria as contas. Quando foram cobrar um imposto injusto, e ele não tinha, ele mandou pescar e dar a oferta que estava na boca do peixe. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Irmãos, coisa terrível quando roubamos a César e roubamos a Deus com os nossos dons. Precisamos, quarta lição, que cada cristão priorize em sua vida um andar digno, comprometido com o exemplo deixado por Jesus Cristo. Um andar que priorize em todo o tempo aquilo que é do Senhor. E, por favor, quando fala de tempo, quanto tempo você gasta para poder ler a Bíblia e conhecer o que Deus
tem para a sua vida? Quanto tempo você para orar antes de tomar suas decisões? Quando fala-se de vir para a igreja, você vem porque tem que fazer alguma coisa? Ou você vem porque ama estar na casa do Senhor? Não só aqui, estou falando dos eventos, das atividades. Você quer adorar ao Senhor ou você quer simplesmente bater o ponto, marcar presença? Nós precisamos priorizar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Precisamos, quinta lição, que as famílias cristãs sejam um exemplo para as demais famílias, na forma como o casal se relaciona, no tratamento entre pais e filhos, nas relações profissionais. E deixa eu fazer um adendo aqui: muitas vezes, em muitos cursos que nós temos, eles esquecem que nós vivemos em um mundo que tem destruído, tem quebrado todos os valores bíblicos. Hoje eu estava voltando no metrô para casa, fiquei na frente de uma pessoa e quase na hora de descer, ele olhou para outra que estava do lado e diz assim: a tragédia do mundo hoje é a igreja, precisa acabar com as igrejas são o nosso grande problema. Não sei o que está acontecendo, mas será que quando uma pessoa ferida, machucada, destruída, chega na nossa igreja, ela encontra um local em que os cacos podem ser juntados, remendados, e ela encontrar aqui um lugar de restauração, como aquele ladrão na cruz, na única oportunidade que teve, encontrou na palavra de Jesus? Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Foi o único clamor que ele fez. Aí alguns falam: aquele era o bandido bom. Eu queria que você encontrasse com ele antes da cruz, para saber se era bom, porque lá na cruz ele virou para o outro e disse: nós estamos aqui porque merecemos. E se merecemos, ele falava: eu não sou gente que presta, não, eu mereço essa morte. Só que ao lado do Senhor Jesus, eu entendi a graça. Essa graça me transformou. E todo quebrado, destruído do jeito que eu estou, eu olho para o meu Senhor e digo: lembra de mim? E Ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, famílias destruídas chegam na igreja e podem ser reconstruídas por nós, filhos, crianças, jovens, pessoas. A igreja é um grande hospital e o único que cura de forma tão plena, tão perfeita, que nem a morte é capaz de tirar essa cura. Essa semana eu fiquei muito emocionado. Um irmão, a mãe dele faleceu com câncer, e ele mandou uma mensagem, Rodrigo Leitão, mandou uma mensagem mais ou menos assim: irmãos, glória a Deus, o Senhor curou a minha mãe. A partir de tal hora, a minha mãe já não sente mais dor, já não tem mais lágrima, o seu corpo está perfeito, né? Quero convidar os irmãos a celebrar comigo. E achei engraçado assim na palavra, não foi quase isso que ele disse. Imediatamente vieram algumas palavras do grupo assim: glória a Deus, irmão, amém, que notícia maravilhosa. Aí eu vi aquilo e disse: meus sentimentos, meu irmão, que Deus fortaleça, e muito obrigado por essas palavras que tanto edificaram a minha vida. Aí eu vi assim: mensagem apagada, mensagem apagada, mensagem apagada, porque eles perceberam, foi tão graciosa a forma de expressar o que Deus fez, que as pessoas acharam que ela tinha sido curada e não que ela tinha morrido. Eles falaram glória a Deus. Precisamos focar a nossa luta contra o inimigo correto. Precisamos vestir as roupas corretas para a batalha. Precisamos, como igreja, lembrar que a arma mais poderosa que temos é o joelho dobrado. Então precisamos orar mais. Precisamos entender que aquele que faz algo que nós não gostamos não é nosso inimigo,
mesmo que queira o nosso mal. Nosso inimigo é o diabo, que infiltra-se no nosso meio, coloca dissensões, desânimo e tenta nos impedir de ver que a graça de Cristo salvou as piores pessoas que podiam existir e nos transformou em cidadãos que estão sendo trabalhados, construídos, edificados, até que nós sejamos vistos de forma plena, perfeita, à imagem de Cristo. Mas isso vai ser só lá no céu. Por enquanto, a herança ainda está na nossa visão. Por enquanto, nós praticamos a missão. E é para isso que Deus nos chama. Que Deus nos abençoe, irmãos, a colocarmos esses alvos que nós vemos Paulo colocar para a igreja. Que nosso fundamento seja firme na graça do Senhor, mas o nosso acabamento seja belo ao mundo, naquilo que o Senhor espera para cada um de nós. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós sabemos, ó Deus, que cada um de nós ainda está com aquela plaquinha, desculpe o transtorno, estamos trabalhando para melhor servi-lo. Foi o Teu Espírito Santo que colocou essa placa em nós, como indivíduos, como família, como igreja. E o Senhor trabalha em nós, fazendo com que a Tua vontade, a Tua plenitude se transforme em ações, em objetivos que expressam a Deus a graciosidade do Senhor em nos conceder dons, habilidades, capacidades que não tínhamos, mas o Teu Espírito nos fez para que a Tua igreja seja servida por nós. O Senhor trabalhou o Teu fruto, nos plantando, enxertando na videira, para que através do Teu fruto do Espírito esse amor fosse manifesto ao mundo através de comportamentos que fizessem o nosso testemunho imitar o Senhor Jesus. Pai, é essa igreja que queremos ser neste mundo, esse tipo de cristão que olha para esta missão que o Senhor deu à igreja e vive priorizando não as atividades da igreja, mas o Senhor da igreja, e assim cada um de nós, cada uma das nossas famílias entende, ó Deus, que está sendo trabalhada e construída para fazer da nossa igreja um edifício vivo, santo, um edifício que expressa a grandeza do Senhor. Pai, nos faça entender a nossa verdadeira luta, nos faça compreender contra quem verdadeiramente estamos lutando neste mundo, nos faça buscar, ó Deus, a armadura completa, que nos faz, ó Deus, sermos preparados para essa batalha. Ó Deus, não permita que desanimemos diante daquilo que parece difícil. Não é. Ao contrário, nos encha de fé, nos encha com aquela certeza que temos que somos Teus servos, ó Pai. O Senhor é o Senhor da nossa vida, é o Deus todo soberano, todo-poderoso, o soberano Senhor, o Deus que na nossa fraqueza se faz forte e na nossa força nos derruba, para que a fortaleza da nossa vida seja sempre o Senhor. É assim que queremos caminhar, Senhor, é assim que queremos viver e contemplar a Tua majestade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.